capítulo 5 diz assim: Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da casa do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. Vocês estão rindo?
e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, no prosseguimento desta série de sermões que tem falado ao nosso coração. E pedimos que nesta noite seja da mesma forma a nossa percepção iluminada por Teu Santo Espírito, para o nosso crescimento, para adestramento das nossas mãos, para crescimento da Tua Igreja. Em nome de Cristo. Amém. Vocês lembram o que aconteceu no sermão passado, quando Ester é posta contra a parede por Mordecai, e ele diz: olha, Deus vai livrar o seu povo de qualquer jeito, mas você pode perder a honra de ser o instrumento do livramento de Deus. Então, eu sugiro que você tome a sua posição e que você faça aquilo que é devido, a fim de que você cumpra o seu papel. Afinal de contas, entenda que talvez para isso Deus colocou você como rainha neste momento. E aquilo ali é a crise que faz com que Ester pare para meditar a respeito do seu papel naquele momento da sua vida. Calvino diz o seguinte: que os leitores apreendam de início que não se chama providência aquela através da qual Deus observa passivamente do céu as coisas que se passam no mundo. Ao contrário, é aquela pela qual, como que a suster o leme, governa todos os eventos. Portanto, ela se estende, por assim dizer, tanto às mãos quanto aos olhos. E Calvino aqui nos ensina, com seu comentário, que o Senhor governa através de tudo, e Ele não é passivo no seu governo, mas Ele age, Ele intervém, Ele interfere. O que nós estamos vendo aqui é o prenúncio de mais duas festas, uma que já acontece, que aqui é chamado de banquete do vinho, e outra para a qual, no último versículo lido, Amã foi levado apressadamente, que vai acontecer logo no capítulo seguinte. Então temos mais duas festas aqui, uma acontecida e outra por acontecer, que vai ficar como suspense para que você volte no próximo domingo. O que nós temos aqui é que, novamente, a informação nos vem: fazer o que é certo precisa ser feito do jeito certo e precisa ser sempre feito. Nós não podemos simplesmente fazer o que é certo do jeito errado, ou não podemos tensionar fazer o que é certo do jeito certo, mas quando der para fazer eu faço. Fazer sempre o que é certo do jeito certo e fazer já. Aqui está Ester diante de uma resistência interior do seu coração, diante da qual ela tem uma crise. Ela é rainha, ela não sabia se seria aceita para uma audiência diante do rei, isso nós vimos no sermão anterior, mas aprove ao Senhor que quando o rei olhasse para o pátio interior do palácio onde ele estava, ele aceitasse a vinda de Ester e a convidasse para estar diante dele. E foi isso que aconteceu. Eu chamo o sermão de hoje de contra-ataque em traje de gala, porque as festas estão acontecendo e cada vez mais gente está se
guiando-se, dirigindo a esses banquetes que aparecem, como eu já falei para vocês, são 8 ao longo do texto de Esther. No capítulo 5 nós começamos a ver que há um preparo especial de tempos em tempos que acontece sobre o povo de Deus por meio da ação do Senhor. E de tempos em tempos Deus parece que precisa tomar a frente dos atos soberanos que Ele próprio designa em seu coração, porque senão a coisa simplesmente empaca. Se Deus nos deixar sozinhos, nós paramos. E Deus precisa agir de tempos em tempos, como nós parecemos aquele poço que de tempos em tempos precisa ser movido em suas águas, senão as coisas não acontecem. É por isso que a igreja do Senhor é dinâmica, ela não pode ser parada, mas ela precisa ser algo em constante movimento, senão ela cria lodo, ela cria craca, ela precisa estar em movimento constante. E quando nós queremos parar, como esse tempo em que o povo parecia estar sonolento dentro de um império que de certa forma os protegia, eram servos, mas eram servos tranquilos, havia gente à porta do rei, havia gente dentro do palácio, havia gente nas satrapias, não era tão ruim assim ser servo do Império Medo-Persa. Essa é a impressão que nós temos no começo da leitura de Esther. Mas as coisas mudam e Deus soberanamente permite que o seu povo comece a ser constrangido por uma perseguição. E é interessante que lá depois no Novo Testamento nós vemos isso também. Ide por todo mundo pregai o Evangelho, mas os primeiros cristãos ficam congelados em Jerusalém até que sopra a perseguição e eles têm que se espalhar pelo mundo. Parece que a igreja do Senhor, de tempos em tempos, precisa da ação de Deus, fazendo com que a igreja seja acordada. Ela precisa ser balançada. E Deus faz isso ao longo da sua história, da história da igreja. Então Esther pede a presença do rei, o rei lhe concede. E qual é o pedido de Esther? O rei fala para ela assim: olha, até metade do reino eu te dou. É claro que nós entendemos que isso é uma gentileza, né? Uma metáfora, que o rei quer dizer: olha, você pode pedir o que você quiser. Ela não ia pedir 60 e poucas satrapias do reino, que era composto de 127. Não é isso, mas ele quer dizer com isso: você pode pedir o que você quiser, que eu vou dar um jeito de te dar. Ele era plenipotenciário ali naquele império e ele podia fazer isso. Mas Esther faz simplesmente o seguinte: eu vou dar um banquete e eu queria que Sua Majestade e o seu braço direito, o Amã, estivessem nesse banquete. É só isso que você quer? É só isso que eu quero. Quando chegam ao banquete, chamado aqui de banquete do vinho, qual não é a surpresa do rei? Porque ele pergunta de novo: o que é que você quer, Esther? Porque pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E qual não é a surpresa do rei quando Esther diz: eu queria que vocês estivessem num outro banquete amanhã. Parece brincadeira, né? O que você quer? Eu quero que você vá na minha festa. Tudo bem, aí você chega na festa. O que você quer agora? Eu quero que você vá na outra festa que eu vou dar. Foi isso que Esther fez. Mas não se esqueça, ó rei, eu quero que Amã esteja presente de novo. Amã fica totalmente pavoneado com isso. Ele vira um verdadeiro pavão, porque ele já era jactancioso, ele era prepotente, ele sabia que era o segundo na linha de comando no império mais poderoso da terra. E ele diz: bom, até a rainha está reconhecendo quem sou eu. E ela quer que eu vá na segunda festa. Me chamou na primeira, eu tomei vinho até não aguentar mais. O nome do banquete era o banquete do vinho. Então amanhã deve ser melhor ainda. Amanhã deve ter um DJ famoso nessa festa e eu vou estar lá, porque a rainha faz questão que eu esteja lá. E ele vai para casa feliz da vida. Só quando ele sai do palácio ele dá de cara com Mordecai.
E a alegria daquele homem, que era uma alegria fugaz, cai por terra, porque a sua alegria é trocada por uma ira, por uma tristeza, por uma angústia imediata, porque aquele homem, Mordecai, não se curvava diante dele. E antes, nós já sabemos disso, quando perguntaram a Mordecai, por que você não se curva? Ele disse, eu não posso me curvar diante de um homem, eu não posso fazer isso. E descobriram que ele era judeu. Daí, vocês lembram da conexão que eu fiz entre Amã, que era um agagita, e o seu antecessor, o rei poupado por Saul, aquela trama toda que eu contei para vocês no último sermão. E uma ira interna começa repentinamente a ser acesa no coração de Mordecai, e ele então entra num processo no qual o seu coração é profundamente abalado e toda a sua alegria é roubada por causa da presença de Mordecai. Ele chega em casa e ele chama a sua mulher, chamada Zeres, se não me falha a memória. É isso mesmo, né? Zeres, e se cerca de muitos amigos. Casa de gente famosa sempre tem muitos amigos, né? Que estão lá enquanto a fama e o dinheiro estão juntos. Geralmente é assim. E qual foi a indicação daquele pessoal? Olha, você faz o seguinte, você vai fazer uma forca de 50 côvados. 50 côvados são 22 metros mais ou menos. Você imagina uma forca de 7 andares. Cada andar tem mais ou menos 3 metros. 7 andares e mais um pedacinho. É um prédio e a forca está lá na ponta. Você diz assim, meu Deus, para que o infeliz quer pendurar alguém tão alto assim? É porque havia uma razão também para isso, e eu já vou falar dessa razão. Mas aquilo tinha um quê dentro da cultura medo-persa. Os seus motivos para que ele obtivesse alegria eram motivos fúteis, eram motivos terrenos, apenas naturais, e ele não conseguia encontrar qualquer traço de alegria na transcendência da vida com Deus, porque ele não conhecia Deus. Dentro das nossas igrejas nós temos gente cuja alegria é fútil, porque é gente que frequenta as nossas igrejas e não conhece Deus. E a sua alegria está muitas vezes em, durante a semana, ver um jogo de futebol. A sua alegria está muitas vezes em, durante a semana, ganhar um bônus no trabalho. E vejam, estou falando de coisas boas. Assistir um bom jogo de futebol é bom. Ganhar um bônus no seu trabalho é bom. Ganhar um dia de folga como compensação pelo seu trabalho é ótimo. Mas isso passa e passa rapidamente. O motivo da nossa alegria não pode ser um motivo fútil, desprovido da presença de Deus, porque isso se vai rapidamente. A única alegria que permanece é a alegria que procede de Deus, porque ela, procedente de Deus, não é algo avaliável por nossa cognição, e nós não conseguindo entender a razão da alegria, nós a temos de modo permanente, porque ela é procedente do Senhor e é inoculada em nós pela ação do Espírito Santo, e só tem essa alegria quem tem Deus no seu coração. Eu me lembro quando eu era criança pequena, que não era em Barbacena, mas quando eu era criança pequena eu cantava um corinho, essa alegria não vai mais passar, não é mais ou menos assim? Não vai sair, eu estava só vendo se vocês estavam atentos. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais sair do meu coração, não é assim? Viu como é que eu sabia? Porque essa é a alegria que procede do Senhor, não é a alegria que nós temos na natureza humana, que é uma alegria fútil, fugaz, passageira, frágil, como era a alegria de Mordecai. Ele ficou profundamente alegre porque foi convidado para um banquete. A sua profunda alegria se torna em profundo ódio e ira no momento seguinte, porque ele viu não mais o motivo da alegria, mas o motivo da sua tristeza, da sua ira. Então ele lá, cercado pelas pessoas,
ele é então instado a fazer aquela forca bem alta, 22 metros de altura. Heródoto nos diz o seguinte, eu só vou ler isso para vocês entenderem a questão da cultura daquele tempo. Depois das virtudes guerreiras, encaram, falando dos medo-persas, dos nobres medo-persas, encaram como grande mérito o ter muitos filhos. O rei gratifica todos os anos os casais mais prolíficos. É por isso que Amã diz da multidão dos meus filhos. É por isso, ele está inserido nesta cultura que Heródoto registra no seu livro. A razão dessa tendência para uma prole numerosa está em considerarem os persas que a força viril é demonstrada pelo grande número de filhos. Estes eles começam a instruir aos 5 anos de idade, e daí até os 20 só lhes ensinam 3 coisas. Moleque passava dos 5 aos 20 aprendendo apenas 3 coisas, que consideram as mais importantes. Vamos lá, as 3 coisas mais importantes para um persa: montar a cavalo, atirar com arco e dizer a verdade. O sujeito infeliz passava 15 anos aprendendo a fazer 3 coisas: montar a cavalo, atirar com arco e falar a verdade. Graças a Deus a nossa educação mudou, porque senão a gente estava até hoje aqui aprendendo a montar a cavalo, atirar com arco e falar a verdade. Falar a verdade seria bom a gente aprender, né? Porque o que tem de crente mentiroso também não está no gibi. Mas Heródoto então deixa esse registro para nós, o que nos explica parte daquilo que o texto nos fala. Por que é que isso está aqui no texto de Esther? É porque está inserido nesse contexto cultural sobre o qual Heródoto nos fala. Então, expor o inimigo à vergonha pública, a grande vergonha, era uma honra para Amã. Então, quando falaram para ele, pendura esse sujeito, esse Mordecai, lá no alto, era o seguinte: todo mundo da cidade vai olhar para cima e vai ver o que acontece com aquele que não se curva diante do segundo homem mais importante do Império Medo-Persa. Ele então se cerca de maus conselhos, de maus conselheiros, e fica feliz da vida com essa possibilidade e manda construir essa forca. Ao que tudo indica, ela foi feita durante a madrugada, porque na manhã seguinte ele já vai se encontrar com o rei para dizer: vamos pendurar Mordecai na forca, que aliás eu já mandei fazer, já está pronta. Quando ele ia falar isso, o rei vira para ele e fala: o que vamos fazer com aquele a quem o rei quer honrar? E ele, todo prosa, lembrem-se que eu falei que ele era um verdadeiro pavão, ele, todo prosa, diz as melhores coisas possíveis, pensando que o rei estava se referindo a ele. Para sua infeliz surpresa, o rei diz: rapaz, tudo que você falou está muito bom, é isso mesmo que eu quero. Então pega tudo que você falou, não faz nada de menos, e faz isso com Mordecai. Eu não sei se naquele tempo já existia AVC, mas eu imagino que Amã deve ter passado perto de um AVC, porque deve ter sido algo medonho ter que ir para a praça pública, puxar um cavalo sobre o qual estava o homem que ele mais odiava na face da terra, e gritando para que todos ouvissem: é isso que se faz com aquele a quem o rei quer honrar. Tem um detalhe na história que nós temos que ver aqui. Quando essa palavra forca foi traduzida dessa maneira, forca, a palavra que está aqui no texto original, ela é dúbia. E nós não sabemos se era de fato a forca aquela que pendura pelo pescoço. Porque, talvez pela falta de uma palavra mais adequada, tenha se traduzido por forca. Os persas eram expertos em 2 execuções com muita maldade. Uma delas se chamava escafismo. O escafismo era uma tortura que eles faziam assim: pegavam 2 barcos pequenos, 2 botes, de igual tamanho, e emborcavam um no outro. Faziam abertura para os braços e para a cabeça. E botavam o executado ali dentro, quem ia ser torturado ali dentro,
fechavam esse bote e jogavam no lago, deixavam lá amarrado, lá no meio do lago. Essa pessoa ia ter insolação nos braços e na cabeça. E todo dia alguém ia lá, puxava esse bote, pegava uma espécie de funil e enfiava a goela abaixo leite e mel. O cara era obrigado a beber aquilo e ele era empurrado de volta e ele começava a vomitar e defecar. E ele passava às vezes 2, 3 meses sem morrer. E ele morria comido de vermes. Essa era uma das mortes mais cruéis do mundo antigo. Porque aquilo que acontecia gerava vermes e aquele homem era comido vivo, aquela pessoa era comida viva. Esse era o escafismo, uma das torturas mais cruéis. Roberta está tendo um problema ali agora, ouvindo a minha. Isso é para vocês verem onde é que o povo de Deus estava metido. E a outra tortura era o empalamento. O empalamento, vocês sabem o que é. E provavelmente essa palavra forca foi traduzida no lugar de empalamento. Então, a ideia de Amã era promover o empalamento de Mordecai numa altura grande para que todos vissem o que ia acontecer com aqueles que se levantassem contra ele. Quando eu relato isso, eu quero que você entenda que os judeus não estavam nas mãos de quaisquer pessoas. Era um reino totalitário, um império totalitário, que podia fazer as maiores atrocidades porque a lei era deles. E quando eu dimensiono dessa forma, você também entende a maior abrangência do que foi o livramento de Deus sobre aquele povo. A ação de Deus se abate sobre o rei quando durante a noite ele tem uma insônia. Estava tudo certo, ele tem uma insônia e ele devia ser quase presbiteriano, porque ele tem insônia e pede para alguém ler livro de Atas para ele. Você sabe que o presbiteriano gosta de um livro de Atas. Então ele fala assim: meu servo, traz o livro das Atas, e começa a ler para ele. E quando ele lê o livro de Atas, ele lê a história de Mordecai, que tinha ouvido que 2 eunucos queriam matar o rei. Você deve lembrar isso no sermão anterior, 2 sermões atrás. 2 eunucos queriam matar o rei. Mordecai ouve e manda Esther falar para o rei: fulano, Bigtan e Teres, eu acho o nome dele, querem matar sua majestade. Ele vai lá, investiga a verdade e mata os 2 eunucos. E ele pergunta: mas o que fizeram com Mordecai? Não fizeram nada? Não. É daí que surge a ideia de o rei honrar Mordecai. E não há casos no mundo que é gerenciado, é regido pelas mãos de Deus. Tudo acontece sob o comando perfeito de Deus. É nesse cenário que Amã entra naquela furada. Ele que superestimava a si mesmo, agora está vendo seu mundo ruir. Aqui há um conselho para nós: cuidado para você não achar que é mais do que você é. Porque às vezes Deus nos faz cair para que nós saibamos quem nós somos. E nós temos que entender qual é o nosso lugar na nossa história e na história da redenção. Nós temos que ter cuidado para que não nos tornemos Amãs dentro da casa do Senhor, porque talvez Deus queira nos dizer que nós não somos bem o que achamos que somos. Aí Ele nos põe no nosso lugar, e às vezes ser colocado no lugar dói, como doeu para Amã. Deus não teve misericórdia de Amã, porque Amã não era filho dele. Dos seus filhos Ele tem misericórdia, mas Ele disciplina mesmo assim os seus filhos. Então fica aqui uma dica para todos nós. A destruição de Amã veio por sua autossuficiência e por superestimar a si mesmo. Ele recebe uma advertência da sua família:
Rapaz, você foi mexer com Mardoqueu, com Mordecai, e não é que o sujeito é judeu e você já está caindo na frente dele. Como é que você vai sobreviver? Você já está caindo. Só que essa advertência foi tardia, porque as coisas já estavam acontecendo. Quando ele talvez pensasse em bolar uma defesa, já chegaram os emissários do rei, o levaram para a segunda festa. E aqui entram as legendas do filme, porque você só vai ver o filme seguinte no próximo sermão. Essa é a história. Mas nós estamos tratando de uma doutrina fundamental por detrás da história de Esther. Essa doutrina começa na soberania de Deus e se manifesta naquilo que Deus faz quando a sua providência é manifestada em favor dos seus filhos. Soberania, criadora de todas as coisas. Providência, mantenedora de todas as coisas. Nós estamos sob o alvo da providência de Deus. E nesse capítulo, nós estamos vendo uma intensa ação por parte de Deus, por causa da conclamação do capítulo anterior, feita por Esther, para que o povo orasse e jejuasse. Há uma íntima relação entre oração e jejum e aquilo que Deus faz. Oração e jejum não são itens mágicos, mas são elementos que podem nos auxiliar diretamente na nossa relação com Deus, a fim de que, sendo mais íntimos de Deus, possamos melhor entender os seus desígnios e operar de forma mais ajustada naquilo que Deus propôs a cada um de nós. Então, tomando aquela iniciativa, Esther conclama o povo a jejuar e a orar, enquanto ela própria tomaria algumas decisões. Então, o jejum e a oração foram acompanhados de ação. Enquanto vocês oram por mim, continuem orando, vão jejuando, porque eu preciso fazer algumas coisas. E enquanto eu faço, continuem orando e jejuando por mim, a fim de que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu não sei se o rei vai me aceitar na sua presença. A providência e o milagre de Deus se manifestam nessa tríade: oração e jejum, ação e providência de Deus sendo manifestada. Nós somos uma igreja reformada e nós temos muito cuidado com misticismo, meninice, esoterismo, gospel. Nós temos muito cuidado com isso. Mas o nosso cuidado com essas coisas não pode nos levar para o extremo oposto, em que nós não oramos mais, não jejuamos mais, não buscamos mais a Deus. Nós precisamos ter uma vida de equilíbrio, e se nós olhamos ao nosso entorno e vemos gente usando mal o jejum, a oração e as ações diante de Deus, não quer dizer que o jejum e a oração sejam culpados. Talvez o culpado é aquele que faça mau uso dessas coisas. E nós, ao invés de não praticarmos mais, devemos nos voltar para a Bíblia e praticá-los da maneira certa. Há um papel que é limitado na oração, porque nós não podemos fazer com que Deus simplesmente vire o nosso servo, o nosso empregado, porque nós agora resolvemos orar. Não é disso que trata a oração na Escritura. A oração sequer deveria ter como primazia o ganhar coisas de Deus, embora Deus nos dê a liberdade de pedir a Ele as coisas em oração. Eu não sei quantos estiveram aqui naquela nossa conferência de março, que nós tratamos de oração a partir do ponto de vista reformado, a partir de um ponto de vista equilibrado, em que a oração foi tratada como a base pela qual nós ganhamos intimidade e profundidade relacional com Deus. Vocês devem lembrar disso. Eu, pastor Alain e o Jonas Madureira falamos disso aqui. A oração cumpre um papel de falar com Deus, cumpre um papel de dar louvor e ações de graças a Deus, cumpre um papel de apresentar a Deus os nossos pecados, cumpre um papel de apresentar a Deus as nossas súplicas.
porém vai além disso, porque a oração é uma jornada em que nós nos aplicamos a ter intimidade com Deus. Esse é o papel real da oração. É nós, como povo de Deus, andarmos com Deus como um amigo anda com seu amigo. E a resposta graciosa que nós recebemos de Deus vem através daquilo que o Espírito Santo faz em nós, apresentando-nos a verdade de Cristo, a fim de que nós sejamos cada vez mais equipados no Senhor. Essa é uma clara resposta que nós recebemos e que somente o Espírito Santo pode dar ao nosso coração para que nós saibamos que somos mais capacitados a andar em intimidade com Deus por causa da oração. Oração é providência de Deus na nossa relação com Ele próprio. É aquilo que nos sustenta e você pode ter a sua vida de oração de diversas maneiras. Nós temos aqueles relatos da história da igreja em que fulano ficava 5 horas de joelho, o outro ficava 2 horas, o outro teve calombo no joelho, o outro, de tanto se ajoelhar no mesmo lugar, afundou o chão. Gente, amém. O que você não pode fazer é deixar de orar. Ore do seu jeito, mas não pare de orar. Ore enquanto anda, ore enquanto faz, ore enquanto estuda, ore enquanto medita, ore enquanto lê a Bíblia. Ore todo o tempo, orar sem cessar é isso, é orar mantendo a sua mente presa à mente de Cristo todo o tempo. Isso é orar sem cessar. É claro que você tem que ter um momento que você para orar diante de Deus e orar não apenas para pedir as coisas, mas principalmente orar para ter uma relação com Deus. Por quê? Porque a oração é um dos meios de graça. E é na oração que nós recebemos o toque do Senhor na nossa vida, nos fazendo mais próximos dEle, nos fazendo mais íntimos do próprio Deus. E nós, com medo de nos tornarmos místicos demais, muitas vezes paramos de orar. A oração não nos torna místicos. A oração, feita da maneira bíblica, nos torna mais íntimos de Deus. Amém, gente? Deus nos provê a direção do Espírito em nossas orações, a fim de ditar o que é certo, bem como regular nossas afeições. Isso está lá nas Institutas de João Calvino. Nós precisamos preparar a mente, precisamos preparar o coração, para que nós entremos de forma adequada numa íntima relação de conversa com Deus. Contemplar Deus e deixar as nossas questões de lado. Nós temos a mania esquisita de só falar com Deus para pedir coisas. Mas nós não temos o hábito de falar com Deus simplesmente para conversar com Deus. E esse é o primeiro elemento da oração, é conversar com Deus para conhecermos Deus melhor. É ali que Ele fala ao nosso coração. E nós paramos de desenvolver o hábito de falar com Deus das coisas triviais. É você andando e fala com Deus no seu coração. É você fazendo o seu afazer diário, falando com Deus no seu coração, levando a Deus aquilo que está acontecendo. É no falar com Deus que Ele desenvolve em nós a humildade no nosso coração, a humildade para nós não sermos amães dentro da vida espiritual. É no falar com Deus que Deus desenvolve no nosso ser a dependência completa de Deus. Por que é que tudo isso está acontecendo comigo? Não sei e de fato não interessa, porque o que eu sei é que Deus é meu melhor amigo e se Deus está sabendo disso, Deus também já tem um escape para a minha vida. Ao invés de ficarmos o tempo todo aplicando, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, nós precisamos voltar a fazer a oração simples que diz, Senhor, faz de mim alguém mais próximo, faz de mim alguém mais íntimo do Senhor. E as outras coisas vão ser facilitadas. E nós invertemos. É porque nos aproximamos do Senhor em oração que a esperança na nossa vida é multiplicada. Você já deve ter visto crente que não tem mais esperança de nada, né? Parece aquela hiena, ó dia, ó céus, né? O sujeito não tem esperança. Os mais novos não sabem do que eu falei. Depois vocês ponham lá no YouTube sobre a hiena.
Era um desenho animado da Hanna-Barbera, que era o cúmulo da desesperança. É aquele crente que não tem mais esperança de nada, é aquela hiena. E tinha uma frase que ela falava, né? O pessoal mais antigo lembra disso: ó dia, ó céus, né? Jerônimo ficou até feliz ali ouvindo isso. Parece crente que não ora. Ó dia, aconteceu de novo comigo. Vai orar, meu filho, vai ser íntimo com Deus, e essas coisas não vão perturbar tanto você. É por causa da intimidade com Deus que nós percebemos a resposta de Deus ao nosso coração. Porque muitas vezes Deus nos responde, nós somos tão distantes de Deus que não conseguimos ouvir a resposta que vem ao nosso coração. É por causa da intimidade com Deus que nós percebemos quando Deus nos dá autoridade sobre determinadas coisas da vida. E às vezes estamos tão distantes que não usamos a autoridade que Deus nos deu, porque simplesmente não percebemos a autoridade. Não conseguimos perceber a autoridade porque estamos longe, Deus está falando e a gente não ouve. É por causa dessa proximidade que entendemos o que é orar em nome de Jesus Cristo, que não é uma expressão mágica no final da nossa oração, em que você ora o que você quiser, do jeito que você quiser, e depois fala em nome de Jesus e por um passe de mágica tudo acontece. Você não precisa usar em nome de Jesus no final da sua oração, mas você tem que orar em nome de Jesus, ou seja, orando com a fala do Espírito Santo que guia a sua oração, porque você é íntimo de Deus e faz isso no poder e na autoridade do nome de Jesus. É isso que quer dizer orar em nome de Jesus. Não é usar uma frase mágica no final. E nós precisamos fazer isso sem cessar. Precisamos fazer isso todo o tempo, mantendo o nosso pensamento cativo diante de Deus. Até aqui tudo bem? Essa oração sobre a qual falamos, que é uma relação de intimidade com Deus, e essa intimidade deve ser percebida por você diante de Deus. Ela não é estética, porque se fosse estética, o fariseu estaria certo lá na praça. Ninguém aqui tem que regular a estética da sua relação com Deus. Isso é entre você e o Espírito Santo. É você que sabe se ora com intimidade diante de Deus. É você que sabe se fala com intimidade junto a Deus. Não cabe a ninguém fazer observação, porque senão você vai virar fariseu. Senhor, olha como eu oro bonito. Olha aquele publicano ali, Senhor. É você e Deus. Não cabe a ninguém fazer essa arbitragem. Mas essa oração se aplica à providência de Deus. Por quê? Porque é Deus quem governa todas as coisas. E é na oração que nós percebemos o pleno governo de Deus, porque é na oração que nós percebemos os desígnios do Senhor que Ele próprio revela ao nosso coração. Deus nos dá os meios pelos quais os seus planos podem ser realizados em nós e através de nós. Mas aprove ao Senhor que age na história, que não se assenta sobre louros. Foi aquela frase inicial que eu li para vocês, no comentário de Calvino. Deus não está contemplando a história que acontece, Ele está agente na história. Ele interfere diretamente na história. E Deus zela por sua criação. Ele zela mais ainda pelo homem dentro dessa criação. E particularmente Deus zela por seus filhos. Eu já contei isso para vocês, vou contar de novo, porque isso sempre escandaliza as pessoas. Vocês querem ouvir um escândalo? Deus não é um Deus imparcial. Deus zela por seus filhos, ama os seus filhos e não zela nem ama aqueles que não são seus filhos. Isso é um escândalo, mas é a verdade da Escritura. Quer ser amado por Deus? Seja filho de Deus. Quer continuar sem ser amado por Deus? Continue sem ser filho de Deus. Tá bom?
Esse é um escândalo, mas Deus cuida dos seus filhos. E lá na frente, quando nós juntamos a oração com a providência de Deus, nós vamos nos fazer aquela pergunta que todo adolescente faz: papai, vovó, titi, se Deus sabe de tudo, você já sabe o resto, né? Para que eu vou orar? Não é o que os adolescentes perguntam? Eles começam a pensar, eles começam a fazer teologia e começam também a questionar algumas coisas. E eles têm razão em perguntar isso. Primeiramente, a oração exprime a nossa confiança em Deus. E é um meio pelo qual a nossa confiança pode crescer em Deus. A nossa oração exprime a nossa confiança em Deus. E é na oração que eu posso ter essa confiança acrescida diante de Deus. Segundo ponto, Deus quer que tenhamos relação com Ele. E é a oração que nos leva a uma comunhão de intimidade com Deus. Terceiro ponto, é na oração que Deus permite que nós nos envolvamos em atividades que são revestidas de importância eterna. Você vai orar por seu vizinho que não é salvo, vai orar por seu marido que não é salvo, você vai orar por seu tio que não é salvo. Você está entrando numa esfera de eternidade. Somente na oração você pode fazer isso. Então, quando você responder lá ao seu adolescente, você vai dizer: bom, porque a gente precisa aumentar a nossa confiança em Deus, porque é ali que a gente tem intimidade com Deus, e é porque na oração que a gente entra no ambiente da eternidade, que fora da oração a gente não consegue entrar. Tá bom? Decora essas três que você vai ter uma resposta para o adolescente. Uma outra coisa que nos deve vir à mente é que Deus decreta todas as coisas, porque Ele é totalmente soberano, Ele decreta todas as coisas. E Ele decreta, inclusive, que todas as coisas devem acontecer. Ele decreta também como todas as coisas devem acontecer, e Ele decreta aquilo que nós temos que fazer no meio de todas as coisas, conforme elas devem acontecer. Deu para entender? É isso aí. Então todas as coisas são ordenadas por Deus, porque são decretadas por seu eterno poder. E ao ser humano, Deus decretou que ele deveria agir com liberdade. É isso que em teologia nós chamamos de livre agência. Deus nos deu liberdade de ação. A única liberdade que nós não temos é para deliberar o meio pelo qual seremos salvos, ou se seremos salvos, porque isso já não se chama mais livre agência, se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo conectado diretamente ao processo da salvação. Mas em tudo que diz respeito à nossa vida, Deus nos deu a livre agência. Deus decretou que o ser humano teria liberdade de ação. Isso é um decreto de Deus. E isso se manifesta na nossa vida de oração. Ou seja, a providência de Deus sobre o nosso mundo e sobre a nossa espécie não nega a capacidade que o ser humano tem, decretada pelo próprio Deus, de agir livremente e de forma significativa. É por isso que Deus, mesmo nos dizendo por que nós temos que orar, Ele deixa que nós oremos como ordem, mas isso é da sua livre agência. Você ora se quiser, você não ora se não quiser. Deus mostra os benefícios, mostra a razão e dá a ordem. Mas você vai ser um crente frutífero ou não, íntimo ou não de Deus, à medida em que você ora ou não. Deu para entender, gente? Deu para perceber? Então, terça-feira que vem, apareça aqui na oração. Venha orar com o resto do povo. Tá bom? 8 horas da manhã. E aproveita e toma um café. E na quarta-feira, ao longo do mês de agosto, venha orar também à noite conosco. Senão você está lascado. Você continua tendo livre agência. Venha ou não. Mas agora você sabe por que você deve orar. Erra todo aquele que pensa que pode gerenciar seu próprio destino.
Como Amã pensava que podia gerir o seu destino, o seu futuro, erra todo aquele que pensa que pode gerenciar o seu próprio destino. E isso anda em paralelo ao fato de que Deus decretou que cada um de nós teria sua livre agência. O dia a dia prova a providência de Deus sobre a nossa vida. Ao homem pertencem os planos do coração. Estou usando uma linguagem mais fácil aqui. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16:1. Certamente é uma presunção estranha do coração do homem pensar que os seus planos são os perfeitos e os melhores. Mas o Senhor é aquele que tem os planos certos e que trarão os melhores benefícios. Em geral, os eventos particulares da nossa vida são os testemunhos perfeitos da providência de Deus. Quer ver uma coisa? Pensa na sua última semana. Pensa nos seus últimos 15 dias. Pensa no seu último mês. Estou falando de períodos curtos da nossa história. E eu tenho certeza que você tem um exemplo, pelo menos um, claro, da providência de Deus sobre a sua vida. Alguns vão ser mais estonteantes, outros vão ser mais sutis. Mas se você me disser assim, pastor, eu não lembro de nenhum exemplo da providência de Deus nesse último mês, eu vou lembrar a você de 31 dias que você acordou de manhã. Eu vou lembrar a você de 31 dias em que você não passou fome, num globo em que 1 bilhão de pessoas não têm o que comer direito e muitos desses estão morrendo de fome. Isso é providência. Mesmo nas coisas pequenas do dia a dia, Deus mostra a sua providência. E tem o fato único de que Deus, o Deus cristão, gosta de ouvir os seus filhos. Mas os seus filhos não acrescentam nada a Ele. Sabia que você não faz Deus melhor quando você ora? Não adianta você orar que, sabe aqueles livros, né? Eu vou orar, 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 que os anjos de Deus vão ser fortalecidos. Isso é mitologia gospel. A oração do crente é o combustível dos anjos de guerra do Senhor. Gente, eu não sei onde é que inventaram isso, tá? Mas na Bíblia não foi. Tá? Tem um monte de anjo depenado nos livros aí que você já viu. Eu já li, né? Eu tenho que ler essas coisas, senão eu não vou poder falar depois. Mas tem anjo com asa depenada. Eu estou falando sério. Não vou falar o nome do santo nem da obra, senão você vai querer ler e vai se desviar. Mas tem uns livros aí que o anjo teve tanto trabalho para defender um crente que ficou depenado, coitado. Mas aí alguém descobriu que se orasse o anjo ia ser fortalecido. E começaram a orar e botaram uma igreja inteira para orar e parece videogame. Foi levantando aquele sinalzinho de vida do anjo, aí o anjo saiu e venceu todo mundo. Não, oração não muda o ser de Deus. Oração não muda a estratificação espiritual. A oração move a mão de Deus no sentido de que Ele passa a cumprir os seus santos desígnios na medida em que Ele também designou de modo santo e perfeito que o seu povo orasse. Vejam bem, Deus faz o que Ele quer fazer, porque Ele decretou tudo que Ele vai fazer desde sempre. Mas Ele também decretou, em paralelo a tudo que eu decretei e que vou fazer, porque eu decretei, eu também decreto que meu povo ore. E o que o povo de Deus tem que fazer é orar. Você não vai fazer Deus feliz porque ora, e você não vai causar tristeza em Deus porque você não ora. A oração é para você, não é para Deus. A oração muda a gente. Deus é perfeito, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é Espírito. Ele não vai melhorar um pouquinho porque essa igreja vai jejuar e orar. Nós vamos melhorar muita coisa a cada vez que orarmos e jejuarmos. Deu para entender, gente? Nós não somos o combustível de Deus. E você não é a coisa mais importante deste universo.
né, Jean? O Jean tentou trazer uma heresia hoje de manhã, mas ela foi cortada pela raiz. Quem não veio, venha no próximo domingo, para depois rir com propriedade à noite. Algumas lembranças. Deus não precisa das nossas informações. Senhor, agora eu vou orar a Ti, porque Tu não sabes, mas vejam bem, a Vitória, né, fez isso assim, o André Felipe me olhou atravessado. Não, Deus sabe tudo, gente. Nós não somos informantes de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas Deus nos ordena que nós falemos tudo a Ele em oração. Por quê? Porque Ele não sabe das coisas? Não, Deus é plenamente conhecedor de tudo. É porque nós temos a necessidade de contar. Em vez de você virar fofoqueiro, você vira alguém que anda em oração. Em vez de contar para o vizinho do banco, conta para Deus. Tá bom? É assim que funciona. Outra coisa, a mente de Deus não muda quando nós oramos. Deus não vai mudar a sua mentalidade porque a gente ora, mas nós podemos mudar bastante a nossa mente enquanto nós oramos. E a coisa mais triste na oração é quando o infeliz vai orar e ainda diz para Deus o que é que Deus tem que fazer, né? Senhor, olha quem agora, não vou falar de ninguém agora, mas olha o fulano, Senhor, eu peço que o Senhor faça isso, assim, assim. Você diz para Deus o que você quer que Deus faça e você ainda diz para Deus como você quer que Deus haja. Como se Deus fosse o nosso servo. Deus é soberano, Deus é completo, Deus é satisfeito em si mesmo. E Deus, quando nos manda orar, é porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele não precisa de nós. Deus continua sendo Deus. Deus sempre será Deus. E Deus sabe o que fazer. Não precisa a gente dizer para Deus o que Deus tem que fazer, nem de que jeito Ele tem que fazer. Simplesmente apresentemos as nossas demandas, deixando que Deus sabe o que fazer da melhor maneira possível. Amém, gente? Estou finalizando. A oração é o melhor meio que nós temos para discernir a providência de Deus em favor da nossa vida. Se você quer saber qual é a providência que Deus está tomando como ação em favor da sua vida, vai orar, que você vai descansar no Senhor e você vai esperar em Deus que os atos providentes do Senhor sejam manifestados no momento certo e da forma certa. Isso demonstra confiança no Senhor. Mas nós podemos orar de maneira superficial ou de maneira profunda. Como eu já falei, nós podemos orar simplesmente para cumprir uma tabela de oração, ou nós podemos orar para nos tornarmos íntimos de Deus. Se nós orarmos superficialmente, saberemos superficialmente das providências do Senhor. Se orarmos com propriedade e com profundidade, também entenderemos em profundidade a providência do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu encerro com essa frase. Começamos a nos sentir cobertos pelas respostas específicas à nossa oração, que nitidamente nos mostram a mão de Deus. Por meio disso, nossa fé se fortalece e nossa convicção na sua providência aumenta. Foi Sproul quem falou isso. Nesses capítulos 5 e 6 de Esther, nós temos um pouco mais da história dessa heroína do passado e do povo de Deus num momento de crise. Mas ficam algumas aplicações práticas para a nossa vida. Diante dos fatos mais terríveis da vida, é preciso tomar decisões precisas com o auxílio de Deus. Não basta orar, não basta jejuar, é preciso agir, porque a resposta de Deus vem com base naquilo que nós aplicamos diante dele e nas ações que nós temos consoante a sua própria vontade. Segunda aplicação,
Não se preocupe se ao longo da sua vida não reconhecerem o seu esforço, não reconhecerem a sua dedicação. Mordecai ficou um bom tempo sem ninguém reconhecer. Por experiência própria, eu digo a você o seguinte: há um tempo em que Deus resolve que a sua dedicação e a sua aplicação diante dele serão reconhecidos. Isso não quer dizer que isso seja estampado no jornal, mas quer dizer que para aquela circunstância, daquele momento, o reconhecimento será necessário, desde que Deus faça isso. Não se defenda, porque quando você faz isso, advogados aqui de plantão, quando a gente resolve defender a si mesmo, a gente oblitera a defesa do outro em nosso favor. Não é assim que acontece? Quando a gente se defende no mundo espiritual, a gente está dizendo para Deus: não precisa me defender, pode deixar que eu resolvo esse meu dilema. Deixe com Deus, que Ele sabe a hora certa, a maneira certa e o lugar certo. Amém? Terceira aplicação: a oração é a grande ferramenta do cristão. Mas não ore primordialmente para ganhar coisas. Ore primordialmente para ter intimidade com Deus, para ser amigo de Deus, para ser alguém muito próximo ao coração de Deus. É para isso que nós temos que orar. As outras coisas vêm a reboque. E se a gente não receber nada neste mundo da parte de Deus, recebemos a comunhão com Ele, que é a antevisão daquilo que nós teremos pela glória eterna diante dele. Amém? Quarta aplicação: enquanto você ora, descanse em Deus, mas não pare nunca de agir. Deus não chamou preguiçosos, Deus chamou trabalhadores. Deus chamou gente operosa, mas gente que consegue, enquanto trabalha, descansar nas promessas de Deus. Amém? E a última: Deus é totalmente soberano, mas Ele quis que nós soubéssemos que Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir orando diante dEle. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Deu para entender, gente? E aqui se encerra mais um capítulo da nossa história. Deus salve a rainha. No próximo capítulo teremos mais surpresas, mais festas, mais banquetes e mais providência de Deus chegando sobre a nossa vida. Deus abençoe você. Incline a sua fronte, por favor. Senhor Deus, é na história da Tua Santa Escritura que vemos muitas vezes o Teu povo sendo provado e o Teu povo também aprendendo o que deveria fazer. E é impossível não ver a Tua mão agindo em favor daqueles que são Teus ao longo da história da redenção. Hoje nós somos Teu povo e nós temos, ó Deus, demandas. No entanto, a primeira delas nesta noite é pedir ao Senhor que nós todos juntos sejamos um povo que entende o que é andar em intimidade contigo. Não adianta, Senhor, termos um templo bonito, termos um coral bonito, termos gente bonita, termos recursos, quem sabe o Senhor nos manda no futuro os recursos, se nós formos vazios do Teu Espírito. O contrário é verdade. Se nada disso tivéssemos, mas fôssemos plenamente preenchidos pelo Teu Espírito e por Teu santo vigor, nós seríamos o povo mais feliz da terra. E por isso, ó Deus, queremos nos aplicar diante do Senhor. Ensina-nos a orar.
a fim de que aprendamos que a oração é parte da tua providência para o teu povo e que nela nós aprendemos, ó Deus, as circunstâncias da intimidade com o Senhor. Muito obrigado. Aquele que aqui esteve conosco e que não te conhece como Salvador e Senhor, talvez há anos frequentando a igreja, nesta noite, constrange o seu coração para te servir, como único e suficiente Senhor e Salvador. E a nós que somos teus filhos, cuida de nós, trata-nos e faz-nos, ó Deus, mais fervorosos na busca e no caminhar com o Senhor. É em nome de Cristo que assim oramos. Amém.